Edição de terça-feira do Girassol Jornal com o retrato de zonas do Quicolo onde a circulação está difícil por conta de inundações. Quina, boa noite. Boa noite, Simeão. Temos outros destaques para hoje que passam também pelas famílias aflitas em Cabinda com o problema de valas de drenagem entupidas. Iniciativas de combate ao desemprego e a necessidade de rigor e transparência na implementação. 5 mil milhões de dólares para a refinaria do Soio, com perspectivas de entrada em funcionamento em 2026. A Amnistia Internacional e o impacto causado pela fome no mundo em 2022. O Conselho de Administração da Rede Girassol foi constituído, a rede que chegou para ser a melhor referência de comunicação em África. Sempre com o melhor do desporto nacional e internacional na manga. Olá, boa noite. Bem-vindo. Começamos hoje no Quicolo com um retrato de zonas onde está difícil circular por conta de inundações. Águas acumuladas que impedem o acesso até a instituições públicas. A população está aflita. E o caso do bairro Boa Esperança é o exemplo que mostramos a seguir. Os constantes acidentes numa das vias secundárias devido à falta de quebra-molas, a quantidade de lixo entre as residências e a dificuldade no acesso às escolas públicas por causa da acumulação de água preocupam os moradores do bairro Boa Esperança Central, no distrito urbano do Quicolo, município de Cacoaco, em Luanda. A chuva, nós estamos aqui mal, papá. Essa rua do Gaive até na escola do Ovo. A chuva mesmo cai, mesmo a água entra nas casas, porque não temos esgoto para cair a chuva, papá. Estamos mesmo passar mar com as crianças, pisar na água, nos alagoas. Quando calça chinelo, a criança tem que desmontar o chinelo. Criança, você foi limpo. Agora estava a estar sujo porque o mamãe caiu no esgoto. Quanto a este troço aqui, que é a rua dos HIV, que dá acesso à escola 4030, já recorremos, já é de domínio do administrador municipal. Sua vez, o administrador vinha aqui, fez aqui uma vistoria, trouxe também o administrador da área técnica, dizendo que poderiam dar solução a esta rua. Só que desde então nunca deram solução até o momento. Quanto à questão da estrada, é uma situação muito complicada, porque o grande problema é a falta de quebra-mola, porque aqui a gente tem registrado muitos acidentes. Ainda a caminho de 2 semanas atrás acabamos por enterrar um jovem motoqueiro. Ainda antes de ontem registramos mais acidentes de mais 2 motorizados e uma criança que estava a vir da escola. Quando há chuvas há muitos problemas, sobretudo o acesso que dá à escola. A rua fica tão inundada que não há possibilidade dos alunos e professores para poder chegar a tempo e horas. Ontem não se realizou a prova em função das águas. Em 1999 que eu cá estou a lecionar e conheço que as dificuldades são as mesmas até o dia de hoje. Aqui nesta zona da Boa Esperança Central já foi também a antiga passagem do caminho de ferro, isto é, da época colonial. Mas só que há mais de 20 anos que aqui transformou-se num verdadeiro aterro sanitário e os moradores estão preocupados com esta situação, porque quando cai chuva a situação tem se tornado cada vez mais preocupante e aqui tem sido um dos pontos onde as crianças brincam todos os dias e os moradores alegam que tem provocado várias doenças e pedem a intervenção urgente das autoridades para a remoção desta lixeira. A gente aqui não está a viver bem, tudo está bem mal. A lixeira que está aqui também está a ajudar o povo que está lá longe. Não tem sítio também de deixar lixo. Onde que meter lixo é lá na estrada. Agora para a família daqui para ir lá é longe. Agora toda a gente é melhor só de deitar lixo aqui, porque aqui tem espaço. Mas o espaço que tem é espaço de as casas. Onde que tem as casas, a gente está passando mal tempo de chuva. Esse lixo já está aqui há anos, há uns 30 italianos. Sim, nós vivemos aqui muito mal mesmo. Porque lixo
Lixo traz muita doença, as crianças brincam no lixo, as moscas, mosquito é demais, depois quando chove, as águas rompem nas casas, é complicado. O nosso estado tem que ver mesmo esse problema, porque estamos a ver muito mal. Já não estamos a aguentar com essa lixeira. Se o governo resolver o problema dessa estrada, meter pelo menos asfalto, meter contentores, então o povo vai viver normalmente. Sem dar entrevista, o administrador adjunto para a área técnica e infraestruturas do Distrito Urbano do Quicolo, Afonso Culipanga, garantiu que já fizeram todo o levantamento e que brevemente vão resolver os problemas apresentados pelos munícipes. Um quadro semelhante acontece em Cabinda e tem na base valas de drenagem entupidas. E quando chove, as famílias são obrigadas a encontrar formas de se desfazer da água, o que nem sempre é fácil. Morosidade na limpeza das valas de drenagem preocupa a população residente em diversos bairros da cidade de Cabinda. De acordo com a população, esta situação tem vindo a causar vários constrangimentos aos cidadãos que vivem nos bairros 1º de Maio, Aeroporto, Chiueca e 4 de Fevereiro. Nas casas tem entrado mesmo bastante água e por consequência disso também temos tido várias doenças, né? No caso do paludismo e muitas outras doenças. Sempre que cai chuva, o que verificamos nas valas de drenagem é muita areia e muito lixo, impedindo o percurso normal das águas. Como consequência, as águas têm estado a invadir as casas das pessoas que vivem próximo das valas. Os moradores têm estado a pedir que a administração do município de Cabinda elabore um plano de limpezas constantes às valas de drenagem para se evitar consequências ou danos maiores. A administração tem que resolver esse problema, porque o governo pode orientar, mas o que estão à frente não cumprem. Então, isso fica para a administração, porque a administração é quem tem a ver com esses problemas das valas. Tem que acordar as crianças, ficar fora, até que a chuva cessa. E você não sabe qual é a parede que vai cair primeiro. Então tem que ficar fora e não é aconselhável uma pessoa viver assim numa sociedade. A administração do município de Cabinda reconhece as dificuldades que as populações enfrentam devido à falta de limpeza das valas. Guilherme Pereira, administrador do município de Cabinda, disse que foram contratadas empresas que nos próximos tempos irão limpar todas as valas de drenagem da cidade de Cabinda. Temos novos operadores, lançamos um novo concurso para o saneamento básico e dividimos, portanto, aquilo que é a limpeza das principais valas de drenagem, das varreduras e também da recolha de lixo. Portanto, inicialmente era um projeto conjunto, mas nós decidimos, pela especificidade de cada trabalho, portanto, contratar uma entidade que trata exclusivamente das valas de macrodrenagem, as outras vão tratar da varredura no casco urbano e outra empresa vai tratar simplesmente da recolha dos resíduos, portanto, do casco urbano para um aterro que ainda não é um aterro sanitário que nós temos, portanto, fora da zona urbana. O cenário de fome que afetou no ano passado algumas regiões do sul de Angola é destacado num relatório da Amnistia Internacional sobre a situação no mundo. O relatório reflete com preocupação o impacto causado pela seca nas províncias do Cunene, da Huila e do Namibe, regiões já identificadas pelo Estado como prioritárias para o Plano de Garantia de Segurança Alimentar. A insegurança alimentar nas províncias do Cunene, Huila e Namibe em 2022 foi das piores do mundo, segundo um relatório da organização não-governamental Amnistia Internacional. De acordo com o documento, a fome afetou cerca de 1,58 milhões de pessoas, fato que terá forçado milhares de cidadãos a irem para a vizinha República da Namíbia. No entanto, as dificuldades enfrentadas pelas famílias em Angola são reconhecidas pelo governo angolano, que tem levado a cabo estratégias para combater a fome e a pobreza, como é o caso do Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza. Por via do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, o Executivo comprometeu-se a disponibilizar mensalmente
25 milhões de kwanzas aos municípios do país para dar resposta aos níveis extremos de pobreza e necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade. Dados do Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher indicam que até julho de 2022, 160.500 famílias beneficiaram de bens alimentares, fazendo um total de 727.948 pessoas abrangidas. 2023 pode ser o ano da realização do sonho de muitos jovens a nível do empreendedorismo e criação de negócio próprio, se tivermos em conta as iniciativas até o momento lançadas pelo Estado na busca de soluções para o desemprego. Soluções que priorizam o apoio aos pequenos e médios investidores, com garantia de crédito por meio de várias linhas de financiamento. Mas defende-se que os bons resultados, neste sentido, serão alcançados apenas com rigor e transparência na implementação. Ser empreendedor no país não tem sido tarefa fácil para alguns. Apesar disso, há aqueles que conseguiram beneficiar de um crédito e hoje investem no setor agrícola. Nós, neste momento, estamos atuando no ramo da agricultura. Temos um espaço de 10 hectares na Quiminha, município de Colibengo, e já empregamos um número de 8 pessoas. Alguns estudantes defendem maior divulgação dos programas de apoio aos jovens empreendedores. Claramente, créditos existem, sim senhoras, mas a questão que eu cá trago é a falta de informação, muitas das vezes, para aquele que tem a vontade ou que quer empreender. Claramente, o governo ou o Estado cria estratégias ou políticas para ceder crédito, mas muitas das vezes não são suficientes. Pode-se dar o caso que é por falta de informação ou ainda assim por falta de eficiência por parte das estratégias criadas para os créditos. Os programas do governo voltados ao crédito jovem ainda é desconhecido por muitos. Daí a dificuldade encarada por alguns empreendedores, apesar de muitos jovens conseguirem o seu primeiro emprego. Tendo ou não o crédito, sei que tem alguém que nunca me desamparou, sempre esteve por perto, me deu sempre o auxílio, a força de levantar todas as manhãs, às madrugadas, das 3, 4, 5 horas para começar o negócio. Vou conseguir. Tenho fé que eu vou conseguir, com crédito ou sem o crédito, mas se haver o crédito, melhor ainda. Nós somos uma empresa criada com fundos próprios, não é? Cumprimos todos os requisitos. Nós antes estávamos num determinado regime, não é? Que era o regime não do IVA, agora passamos para o regime geral, que é do IVA. E eu acho que as entidades ou deviam divulgar mais, ou então deviam procurar mais essas empresas dirigidas para os jovens para poderem fazerem parte, uma vez que o governo tem essas políticas e são políticas de desenvolvimento à nossa economia, à nossa própria sociedade e abrangindo os jovens. Bem, nesta fase nós estamos aí com quase 150, digamos, funcionários, né? Dos 150 estamos a falar de 100 inscritos, segurança social, com tudo bem organizado. Neste momento, um total de 400 jovens já beneficiaram de créditos por intermédio do Conselho Nacional da Juventude para o fomento da atividade agrícola. Temos a nível da província do Namibe mais de 100 jovens que beneficiaram do crédito agrícola fruto da parceria entre o CNJ e o FADA, a essa altura já em fase de produção, tanto é que alguns estão na fase de radeira já para começarem a fazer a colheita e nós, CNJ, através de outras dinâmicas internas, conseguimos obviamente encontrar alguns canais de escoamento para que essas produções sejam rentáveis. Importa referir que o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, FADA, vai disponibilizar um total de 300 milhões de kwanzas para mais de 100 jovens já inscritos no Conselho Provincial da Juventude nos 9 municípios do Cuando-Cubango. Um programa de apoio ainda na esfera do empreendedorismo foi lançado hoje aqui em Luanda e é totalmente direcionado às mulheres. Sendo mulheres empreendedoras, é uma empreitada que envolve o Banco Africano de Desenvolvimento, o Fundo Angolano de Garantia e igualmente a Associação Angolana de Bancos, a ABANC. O setor financeiro feminino vai contar com um novo apoio para a efetivação de projetos. Desta vez, o auxílio vem da Ação Financeira Afirmativa para Mulheres em África, denominada a FAWA.
em parceria com o Fundo Africano de Garantia, Banco Africano de Desenvolvimento e a Associação Angolana de Bancos. Para as mulheres empreendedoras é uma espécie de oportunidade que faltava. Nós sabemos que a nível da África elas são empreendedoras por natureza, mas precisam de uma assistência, né, para melhorar os seus negócios e para escalarem também para outros níveis. A iniciativa, que vem assegurada pelo Banco Africano de Desenvolvimento, visa reduzir o déficit de financiamento estimado em 42 milhões de dólares, que afeta as mulheres empresárias em África. A organização pretende, até 2026, desbloquear 5 mil milhões de dólares em financiamento para pequenas e médias empresas, detidas e geridas por mulheres. Além do empréstimo, elas vão beneficiar de acompanhamento e ação de formação e treinamento. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, 52% das pessoas empregadas em Angola são mulheres e destas, 88% estão no setor informal. Face aos outros continentes, a África tem a maior percentagem de mulheres empresárias. E, nesse campo, as mulheres têm tido protagonismo que passam pela formalização das operadoras do mercado informal. Programas como o PREI, PAC, Plana Grão e Plana Pesca são iniciativas que se esperam uma maior participação do género feminino. Recomendamos que a fase da assistência técnica preceda a do financiamento. Esta recomendação baseia-se no facto de que, no que respeita ao crédito às PME na nossa economia, um dos constrangimentos identificados do lado da oferta, entenda-se, dos bancos comerciais, é a falta de contabilidade organizada e a ausência de modelos de governance que garantem a sustentabilidade desse segmento de empresas. Com uma carteira de investimento avaliada em $1.000 milhões, o Banco Africano de Desenvolvimento tem apostado em diferentes setores. E esses são repartidos geralmente entre os setores de abastecimento de água e saneamento, energia, agricultura e pesca e ciência e tecnologia. O projeto AFAWA está presente em 27 países africanos e cerca de 4.115 mulheres proprietárias de empresas beneficiaram de financiamento. A Provedoria de Justiça recebeu hoje mulheres preocupadas com o cenário de violação dos direitos da criança. E também com o desemprego e a falta de escolas, assim como postos de saúde em várias localidades no interior do país. Elas clamam por soluções. São menores de idade que podem estar a se prostituir na zona do Zango 3, município de Viana, com o propósito de ajudar nas despesas de casa. Trata-se de meninas que, em pleno dia, envolvem-se com pessoas adultas em troca de dinheiro. Nós encontramos no Zango 3, tem paradas de meninas de 8 anos que fazem vida. Algumas por incentivo dos pais e algumas por iniciativas próprias, à luz do dia. 8 anos a 15 anos de idade, que nós achamos ser um abuso sexual que elas passam, sendo uma violência. E tem as meninas de 18 anos que assumem-se por falta de emprego, por falta de condições, então elas só têm um meio de sobrevivência. Para fazer a entrega de relatórios sobre a violação dos direitos humanos em Angola, uma delegação da plataforma Mulheres em Ação foi hoje ao Palácio da Justiça para, com a Provedora de Justiça Flor Bela Araújo, discutir questões como o desemprego, falta de escolas e postos de saúde nas localidades em que desenvolvem as suas atividades. Essas violações têm a ver com a saúde, a educação e o emprego. E as localidades em que nós trabalhamos, a PMA trabalha em 3 províncias. Na província de Benguela, no município Sede, no município do Bocoio e na Ganda. Na província da Huila, a PMA trabalha no município da Umpata, na comuna de Vilele. E em Luanda, a PMA trabalha no município de Icolibengo, propriamente na comuna de Ngolome, Canacassassa e Cacenda. Quanto à denúncia de crianças envolvidas na prostituição, a Provedora de Justiça anunciou a criação de uma equipa para, nos próximos dias, averiguar a situação no terreno. Primeiro, vamos mandar uma delegação na próxima semana para, in loco, constatar estas denúncias. Por outro lado, como somos um órgão de persuasão e não decidimos nada, vamos levar ao Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher
estas questões, tendo em conta que são crianças de 8 aos 15 anos, é preocupante. Florbela Araújo pronunciou-se também sobre os casos de demolições de casas, com realce para a mais recente, registada no Zango 3. Neste momento, o caso do Zango, ainda estamos a aguardar esclarecimentos, porque nós ouvimos uma parte, agora estamos a aguardar, portanto, esclarecimentos do Governo Provincial, da Administração Municipal, e se de facto virmos que os documentos que a população tem que são idôneos, então poderemos criar de facto a tal comissão de mediação. O encontro serviu igualmente para a avaliação das estratégias governativas para a resolução dos problemas de investimentos públicos que beneficiem as populações. Mais voos da TAG com destino a Lisboa a partir de hoje. E ainda hoje no Girassol Jornal, a agenda no Palácio do Presidente da República, onde recebeu um enviado especial do Zimbábue, com mensagem dirigida. Chegamos a um curto intervalo, daqui a pouco temos outros desenvolvimentos. Até já! Notícias no Girassol Jornal. O Presidente da República recebeu hoje no Palácio o enviado especial do Zimbábue, que chegou a Luanda com uma mensagem dirigida ao chefe de Estado angolano. O diálogo com o enviado especial do Zimbábue girou em torno das eleições que aquele país vai realizar nos próximos dias. E Angola, pela sua experiência, foi escolhida como um dos países observadores. Eleições harmonizadas no Zimbábue e análise das relações políticas entre Angola e a antiga Rodésia do Sul fez deslocar a Luanda o enviado especial do presidente zimbabuiano. Patrick Chinamaza foi portador de uma mensagem do presidente Emmerson Mnangagwa, entregue hoje ao chefe de Estado angolano, João Manuel Gonçalves Lourenço. O teor da mensagem não foi revelada. Nós mantemos relações profundas, profícuas e bastante estreitas, onde temos trabalhado, porque todos estamos inseridos na região da SADC e temos trabalhado para o bem da unidade e progresso da nossa região. O antigo ministro das Finanças do Zimbábue disse também que conversou com o presidente João Lourenço sobre as sanções impostas há 23 anos ao seu país, pela União Europeia e pelos Estados Unidos da América. A República do Zimbábue tem estado sob sanções há 23 anos. Isto é como resultado da nossa decisão tomada em 2000, no sentido de retomar as terras, porque na verdade tratava-se da causa da nossa libertação, que era adquirir as terras e redistribuir de forma equitativa. E por causa disso foram impostas sanções pela União Europeia, Reino Unido, Estados Unidos. Depois das eleições legislativas de 2018, o Zimbábue prepara-se agora para as eleições harmonizadas, onde vão eleger o Presidente da República, os deputados da Assembleia Nacional e os governadores provinciais. A República do Zimbábue vai realizar nos próximos meses eleições presidenciais, parlamentares e autárquicas. O enviado especial do presidente Emmerson Mnangagwa revelou que o seu país espera que Angola possa participar da missão de observadores da SADC. Nas próximas eleições, nós contaremos com a participação de Angola junto da equipa de observação eleitoral da SADC e, de outro modo, também vamos convidar o MPLA para que possa participar como uma entidade política singular na observação eleitoral do nosso país. E eu julgava ser importante informarmos sobre isto. Angola fez chegar ao Secretariado-Geral das Nações Unidas o protesto contra a notícia veiculada na passada sexta-feira pela CNN Portugal. E que fazia referência ao suposto envio de mercenários para combater na guerra que opõe a Rússia à Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores, Teta António, endereçou uma carta ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, dando a conhecer a notícia divulgada na passada sexta-feira pela estação televisiva CNN Portugal, segundo a qual o governo angolano teria enviado mercenários para combater na guerra que opõe a Ucrânia à Rússia. No documento,
O ministro Tete Antônio enfatiza que Angola já foi vítima de mercenarismo e de invasão por forças estrangeiras e sempre condenou esses atos com medidas enérgicas como forma de os desencorajar. O chefe da diplomacia angolana reiterou o posicionamento da República de Angola sobre a matéria, assim como a adesão aos princípios da Convenção Internacional contra o Recrutamento, Uso, Financiamento e Treinamento de Mercenários, adotada pela Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque a 4 de dezembro de 1989. Tete Antônio sublinhou no documento que os prejuízos causados à imagem da República de Angola com esta matéria são da inteira responsabilidade da CNN Portugal. E o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, que falou à imprensa sobre o assunto à margem da 16ª reunião extraordinária do Conselho de Ministros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, disse que não vê fundamento nenhum para uma matéria que fala de mercenários. Para o ministro português, o importante é o contributo que Angola está a dar para a paz na República Democrática do Congo e saúda a coragem e o empenho de Angola em ajudar a resolver um problema muito grave para o continente africano e desestabilizador para o resto do mundo, e afirmou que Portugal e Angola têm um diálogo que é permanente e essa não é uma matéria que seja relevante para o diálogo entre os dois países. Investimentos no setor dos petróleos. No SOIO está prevista para 2026 a entrada em funcionamento da refinaria local. Trata-se de um investimento inicialmente avaliado em 3 mil milhões de dólares e que, segundo as autoridades, passou para 5 mil milhões. O acordo entre a Sonangol Refinaria e o consórcio Quantum reforça a viabilidade do projeto de construção da refinaria do SOIO até 2026. Segundo o representante da empresa, com a entrega dos certificados da entidade reguladora, agora tem o caminho meio andado para o início das obras. Continuamos esperançoso que arranquemos durante o ano de 2026. Né? E mais uma vez, como viram aqui, o projeto agora se tornou maior, mas em paralelo pensamos que 2026 tenhamos isso operacional. O orçamento inicial para a construção da refinaria do SOIO era de 3 mil milhões de dólares e viu a sua verba aumentada para 5 mil milhões de dólares com a inclusão da construção da petroquímica do SOIO. Primeiramente, o projeto era só a refinaria, né? E como viram aqui, o governo angolano pensou que na pessoa do senhor ministro pediu a Quantum para ver a possibilidade de se adicionar uma petroquímica dentro do projeto. E por causa disso, o projeto que inicialmente estava orçado em 3,5 mil milhões de dólares americanos, agora possivelmente estamos a ver um orçamento de 5 mil milhões de dólares. O governador do Zaire acredita que o projeto vai permitir criar mais postos de trabalho a nível local, sendo a juventude a principal mão de obra. Ter uma fábrica de gás aqui, a produzir gás, a outra de fertilizantes e a refinaria é motivos de orgulho para qualquer um de nós. Quando essas fábricas arrancarem, estaríamos a falar logicamente naquilo que é no domínio do setor de emprego também, para a nossa juventude, que é o que muito mais clama ou reclamam, e tendo esta componente vai ser ouro sobre azul. Já o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás entende que esta é uma oportunidade de se investir no setor-chave, que é a produção de derivados de petróleo. Foi um encontro proveitoso, bastante útil, e que saímos daqui mais enriquecidos e melhor preparados para continuarmos a dar o nosso contributo
para o crescimento econômico do país, para o desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. O projeto deverá contar com uma tecnologia evolutiva assente na sustentabilidade ambiental, com maior redução da emissão de carbono. Os desafios para o presente ano no setor dos transportes estiveram já em foco no regresso dos cafés Cipra. O ministro dos Transportes esclareceu os passos sobre as empreitadas alinhadas no setor que dirige, que tem o metro de superfície como um dos grandes desafios para Luanda. Vários projetos do setor dos transportes estão a ser executados em todo o país. De acordo com o ministro dos Transportes, estes planos concorrem fortemente para diversificar a economia nacional. Alguns destes grandes projetos são o terminal do Porto do Caio, o corredor do Lobito e o novo aeroporto internacional de Luanda, que prevê receber anualmente 15 milhões de passageiros. O nosso crescimento demográfico e a diversificação da nossa economia não se fará exclusivamente por via da produção nacional. Portanto, a componente de serviços será certamente uma componente crítica, e serviços, estamos a falar de transportes e logística, será crítica para o sucesso do nosso processo de diversificação. E por essa razão, o investimento nestes projetos de infraestruturas de grande referência, como o novo aeroporto internacional de Luanda, como também o projeto que estamos a desenvolver a nível de Cabinda, portanto o porto ou o terminal de águas profundas do Caio. Temos também um projeto a nível portuário no Namibe, que é a expansão do porto do Namibe e a reabilitação do terminal mineraleiro de Sacomar, assim como os projetos ferroviários que são críticos para o nosso desenvolvimento económico e também permitir o nosso acesso aqui às economias vizinhas que se encontram encravadas e que Angola pode ter um papel determinante para facilitar a vida destes nossos países vizinhos. Falando agora do novo aeroporto, é algo que nos deve orgulhar, não só por reunir todas as condições para aterrar qualquer tipo de aeronave. Nós temos 2 pistas e o projeto foi dimensionado para o maior avião que se fabrica, o A380. Ter todas as condições em termos aeronáuticos para garantir a segurança da sua operação. Temos o primeiro radar civil montado em Angola, temos um radar meteorológico, temos um centro regional, um centro de controle regional que permitirá operar em segurança as aeronaves em rota, aquelas que atravessam o nosso espaço aéreo, controlar as aeronaves em termos de aterrar e levantar e também fazer o controle oceânico das aeronaves que atravessam, e isto é extremamente importante. O novo aeroporto internacional de Luanda vai contar com um hotel de 53 quartos e uma entidade independente para sua gestão. Localizado na zona do Bom Jesus, município de Colibengo, o aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto vai contar também com diferentes meios de transportes rodoviários e ferroviários. De acordo com o nosso cronograma, por outubro, novembro de 2023, nós teremos já identificado esse parceiro internacional que vai então gerir o nosso aeroporto internacional. O aeroporto internacional 4 de fevereiro deverá manter-se operacional, mas para as atividades protocolares e treinamento de pessoal. Outro assunto abordado no Café Cipra desta terça-feira foi o plano de expansão da rede de transportes públicos. A província de Luanda, por exemplo, foi a maior beneficiária e nesta altura conta com mais de 890 autocarros em funcionamento. Nós fizemos questão de convidar exatamente as associações dos taxistas para estarem presentes, para partilharmos aquilo que são as grandes preocupações, os grandes desafios e qual as soluções que nós podemos encontrar juntos. E todos nós temos um papel nisto e todos nós temos que fazer parte do mesmo barco. E não termos as associações dos taxistas a olharem para nós numa lógica de cobrança, quando há aspectos do ponto de vista regulamentar que os taxistas não cumprem.
Portanto, se temos que andar juntos de mãos dadas, então todos nós temos que estar do lado do bem e juntos trabalharmos para a melhoria. Por essa razão, estamos a procurar integrar os taxistas coletivos no nosso Sistema Nacional de Bilhética Integrado. Para quê? Para garantir que haja melhor segurança e fluidez no transporte de táxi. A TAG aumentou a frequência de voos para Portugal. A partir de hoje, a Companhia Nacional passa a realizar 2 voos diários para o país europeu. A TAG Linhas Aéreas de Angola informa em nota que, a partir de hoje, 28 de março, adicionou uma nova frequência na ligação Luanda-Lisboa, passando a disponibilizar 14 frequências semanais num regime de voos bidiários. Segundo a companhia, o aumento tem como objetivo agregar mais opções de mobilidade aos passageiros e face ao crescimento da procura do mercado e por ser a rota internacional mais consolidada na operação da campanha. A nova frequência foi adicionada à terça-feira, sendo que, a partir de hoje, 28 de março, a TAG passará a providenciar 2 voos por dia, com saídas de Luanda às 12h40 e às 23h45. A TAG diz ainda que Portugal é um dos destinos preferenciais e a porta de entrada da Europa para diversos passageiros, entre turistas, famílias e empresários oriundos de Angola e de outros pontos de África e da América do Sul. Notícias do quadrante internacional com novas revelações sobre o embaixador da China em Bissau. Desenvolve o compacto da atualidade internacional hoje Edna Firmino. Edna, boa noite. Que história foi esta? Boa noite, Kina. Boa noite, Simeão. A verdade, segundo o embaixador da China, Guo Si, ele disse que a influente econômica no país da Guiné-Bissau tem sido muito forte e espera que nos próximos anos a situação possa melhorar. Boa noite a você que nos acompanha. Estes pronunciamentos foram feitos pelo embaixador da China em Bissau, Guo Si, durante a inauguração da nova sala de conferência internacional. Sob a liderança do presidente da República, Umaro Sissoco Embalo, a Guiné-Bissau tem um desenvolvimento sustentável e estável na economia e sociedade, afirmou o embaixador chinês. Outras notas internacionais? Acompanhem. 2 pessoas morreram depois de serem assassinadas com uma faca nesta terça-feira no centro Ismaili, em Lisboa, informou a polícia portuguesa. Um homem não identificado invadiu o centro muçulmano xiita, em Lisboa. O agressor foi baleado após ameaçar a polícia com a faca. A autoridade portuguesa disse que o homem foi detido e encaminhado ao hospital. A sua identidade e nacionalidade não foram divulgadas. O primeiro-ministro António Costa disse que é prematuro retirar conclusões sobre o ataque ao centro Ismaili de Lisboa e que tudo indica que se tratava de um ato isolado, sendo prematuro fazer qualquer interpretação sobre o crime. Milhares de pessoas saíram à rua para mais um dia de greve em França. Os manifestantes incendiaram um carro, latas de lixo, dispararam fogos de artifício contra a polícia na cidade de Nantes, no oeste do país. Os protestos contra a reforma previdenciária, que aumenta a idade de reforma de 62 para 64 anos, intensificaram desde que o governo usou poderes constitucionais para contornar o parlamento na votação final do projeto de reforma há 2 semanas. O chefe do maior sindicato da França, o CFDT, pediu a Macron para acalmar a situação no país. Um sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter atingiu hoje o norte do Japão, declarou a agência meteorológica japonesa. A agência informou que o tremor de terra foi registrado às 18 horas local na região de Aomori Norte. O sismo também foi sentido na ilha de Hokkaido. Até o momento, não foi emitido qualquer alerta de tsunami. 39 migrantes morreram nesta terça-feira após um incêndio numa instalação para migrantes na cidade mexicana de Juárez, na fronteira norte, anunciou o Instituto Nacional de Migração do governo. O Instituto fez saber que, para além das mortes, 29 migrantes ficaram feridos no incêndio e foram levados para 4 hospitais da região. O incêndio, um dos mais mortíferos a atingir o país em anos, ocorreu enquanto os Estados Unidos da América e o México lutam para lidar com o elevado número de migrantes na fronteira que compartilham. Do Compacto Internacional é tudo. Kina e Simeão, nós voltamos amanhã. Continuação de um ótimo jornal. Para ti também, Edna, bom descanso. Obrigada pelas notícias que trouxeste.
Ora bem, e seguimos agora a olhar para esta informação. Melhorou o estado clínico do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, diagnosticado com broncopneumonia. Situação que impediu a viagem de Estado à China, que estava agendada para esta semana. O governo brasileiro anunciou que o estado do presidente Lula da Silva é estável. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o presidente vai manter horário de trabalho e que até quarta-feira vai cumprir todos os horários no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República do Brasil, em Brasília. O chefe de Estado deu entrada no hospital na quinta-feira com sintomas de gripe. Depois da avaliação clínica, foi-lhe diagnosticado broncopneumonia bacteriana e viral por gripe. Lula da Silva iniciaria nesta segunda-feira uma viagem de Estado para a China, mas foi obrigado a cancelar a missão. A delegação era composta por 240 pessoas, entre empresários, deputados, políticos e entidades da sociedade civil. A princípio, Lula da Silva tinha adiado o embarque por apenas um dia, mas acabou por suspender a viagem por tempo indeterminado por recomendação médica. O Brasil procura agora uma nova data com as autoridades chinesas para realizar a visita de Estado. A China é, desde 2009, o maior parceiro comercial do Brasil e uma das principais origens de investimentos em território brasileiro. Em 2020, a corrente de comércio entre os dois países atingiu o recorde de 150 mil milhões de dólares, equivalentes a 139 mil milhões de euros. Foi constituído o Conselho de Administração da Rede Girassol, que mantém o compromisso de continuar a levar ao público o melhor no que diz respeito aos serviços de comunicação. Veja a seguir como está constituído o corpo diretivo da rede, que chegou para ser a melhor referência de África nos serviços de comunicação. Manuel Joaquim Padrão Júnior é o presidente do Conselho de Administração da Rede Girassol, um profissional com mais de 40 anos de experiência em comunicação, marketing e na área comercial. O Conselho de Administração da Rede Multiplataforma de Comunicação Girassol tomou posse hoje, numa cerimônia realizada nas futuras instalações deste mais moderno e inovador grupo de comunicação social de Angola, sediado no Camama. Os órgãos sociais da Rede Girassol estão constituídos pelos seguintes empossados: Ana Paula Lopes Nunes, administradora para políticas de capital humano; Josmar Miguel da Silva João, administrador para a área de administração e finanças; Rui Fernando Rodrigues Vasco, administrador para a área de imprensa; Álvaro Herculano Fernandes Diniz de Carvalho, administrador para a área de tecnologia de informação e comunicação. Os recém-empossados juraram cumprir e fazer cumprir com zelo, dedicação, modéstia e honra as obrigações decorrentes do cargo para o qual foram nomeados. A Rede Girassol é um moderno projeto multiplataforma construído de raiz que congrega televisão, rádio, portal de notícias e redes sociais com profissionais treinados e capacitados para atender às necessidades de todas as suas valências. E termino aqui as notícias na edição de terça-feira do Girassol Jornal. É sempre um prazer estar consigo. Nós voltaremos a estar juntos amanhã, à mesma hora. Passe bem. Boa noite. Estamos juntos.